Olá, gente, um abraço para você aqui das redes sociais. Voltamos para o nosso contato hoje de uma maneira mais que fora da atualidade que a gente tem, né? Sempre no estúdio, mas hoje aqui, ó, a gente escolheu essa árvore que está aqui ao nosso fundo para a gente falar de futebol, bem mais com a questão da naturalidade, com ela presente no nosso contexto, né? Então vamos lá. Minha gente, esse final de semana nós tivemos a 35ª rodada do Brasileirão da Série B e a 32ª rodada do Brasileirão da Série A. Série B e Série A que marcaram suas rodadas com uma situação lastimável no quesito de violência. Na partida envolvendo Ceará e Cuiabá, nós tivemos cenas lamentáveis, grotescas, crianças desmaiadas, muita violência acontecendo no Castelão. Na Série B, o jogo entre Sport e Vasco da Gama também não fugiu desta contextualidade. Finalzinho da partida, um pênalti que o árbitro não tinha marcado, o VAR chama, diz que é pênalti. Depois de muitas imagens, se observa um toque, mais um toque que por si só deveria ser marcado ou não. É uma questão de interpretação, não entro eu aqui no critério. A forma como o árbitro da partida, o Klaus, contextualiza no momento inicial, tranquilo. Depois de uma cobrança exacerbada da equipe do Vasco da Gama, o VAR chama e aí o árbitro vai lá e volta com uma contextualização diferente. Dirigentes do Sport, técnico do Sport, diz uma situação que o árbitro falou dentro das vestiárias. Dirigentes do Vasco da Gama não voltaram mais. O árbitro, antes de sair, disse que sim, iria continuar com a partida. Depois mergulha nas vestiárias, chama um representante dirigente de cada equipe, o técnico de cada equipe. Deveria ter chamado os capitães, não chamou. Encerra a partida das vestiárias. Na súmula diz que não havia segurança. Expulsa 2 atletas. Atletas fizeram, enfim. São coisas para a gente analisar e o jurídico das duas equipes vai trabalhar. A CBF se manifestou ainda no final da noite de ontem com uma nota de repúdio. STJD também se manifestou dizendo que vai punir com veemência todas essas questões. São coisas que a gente vai ver. O que a gente espera é o seguinte, que seja punido com rigor da lei aqueles que cometeram as irregularidades. Torcedor não é para agredir, não é para entrar, não é para jogar nada. Atleta é para dar espetáculo, não é para provocar. O atleta tem que provocar fazendo dribles desconcertantes, jogadas destoantes que façam a diferença. Então, que se puna. Essa é a questão. Que se puna com rigor da lei todos aqueles que estão, com certeza, cometendo irregularidades e cometendo insandices, força maior de violência que não deve e jamais pode ser presenciada nos estádios de futebol. O que a gente viu foi crianças desmaiadas, reitero, pessoas da terceira idade com ferimentos, machucados, pisoteados. Isso não é futebol, isso é selvageria, mas que não se puna um lado só, que se puna todos os culpados de forma veemente, mas não com 2 pesos e 2 medidas, que a lei seja para todos, indistintamente, para todos, e com a caneta pesando da mesma forma para todos. É isso que a gente espera. O Sport ficou ainda na 5ª colocação, 3 pontos atrás da equipe do Vasco, ainda tinha um tempo de partida para ser completado. A segurança, a PM disse que teria condições de completar a partida, mas o árbitro, é uma prerrogativa dele, disse que não teria mais condição. Tudo bem, agora a gente espera que tudo aconteça dentro da contextualização de responsabilidade que se remete aos fatos a serem julgados. Minha gente, vamos agora falar com relação a 2 do Campeonato Pernambucano. Nós tivemos a última rodada sendo realizada neste final de semana. 16 equipes se classificaram para a fase subsequente. Nós vamos ter agora 4 grupos de 4 equipes. Nessa fase agora, que é a segunda desses 4 grupos, os 2 primeiros de cada grupo se classificam no total de 8. Metade passa para a terceira fase. Essa segunda fase deveria começar já agora no meio de semana, mas houve uma ação impetrada pela equipe do Belo Jardim contra a equipe do Ipiranga, a máquina de costura. Belo Jardim afirma que o Ipiranga utilizou um atleta de forma irregular. Esse atleta teria que cumprir suspensão e esse atleta atuou, não cumprindo a suspensão. A Justiça Desportiva da Federação Pernambucana de Futebol vai julgar esse fato e vai trazer o desdenho final dessa ação, dessa solicitação feita pela equipe do Belo Jardim na próxima quarta-feira. Caso aconteça uma ação danosa, punitiva à equipe do Ipiranga, o Porto ocuparia a vaga da equipe que hoje é do Ipiranga. Então a gente vai aguardar, porque ainda há essa indefinição com relação a essa citação que vai ser julgada na próxima quarta-feira
aqui em Pernambuco para decidir como fica essa situação. Então vamos aguardar, né? Ontem destaque para clássicos, destaques desse clássico foi a vitória do Central diante da equipe do Porto, venceu por 2-0 e chegou à liderança do seu grupo. Destaque também para outros clássicos, o Vitória bateu a equipe do Veracruz, 1º de Maio e Petrolina ficaram na igualdade, os dois se classificaram, Ferroviária e Cabense também ficaram na igualdade e outros jogos que foram movimentadíssimos nessa última rodada. A gente espera que aconteça também uma segunda fase, da mesma forma na primeira, com muita movimentação e com bons jogos. A gente vai ficando por aqui. E lembre-se, você vai lá no nosso canal no YouTube, Rogério Silva, narrador, e curte com a gente lá, compartilha, se inscreve, aciona o sininho pra gente ter cada vez mais inscritos e a gente poder levar mais informações esportivas para você. Um abraço e a gente se vê, gente. Tchau, tchau.